Ora, cá estou eu de novo para mais um vídeo, mais uma conversa com espiritualidade. Esta é a segunda e, como segunda convidada, tenho hoje a Sara Gaspar, que vive no Porto, Gaia, mais concretamente. Ela vai nos falar de uma terapia que se chama taça radiónica. Muitos de nós já ouvimos falar sobre mesas radiónicas, etc. A taça radiónica, ela vai já explicar o que é. Primeiro, eu quero que nos expliques quem é a Sara Gaspar e te apresentes, obviamente. Ok, olá a todos. Desde já agradeço-te o convite para esta conversa de espiritualidade. Acho que é um projeto muito interessante que estás a fazer e uma iniciativa muito boa mesmo. Obrigada. E então, começando, eu sou Sara Gaspar, vivo em Vila Nova de Gaia, tenho um gabinete a partir de minha casa e depois também trabalho numa clínica no Porto. A minha formação de base é nutrição, mas desde muito jovem que sempre me interessei por terapias complementares. O meu sonho era tirar a medicina tradicional chinesa, mas a vida levou-me por outros caminhos, sendo que me virei mais para a vertente tibetana. Com conhecimentos da medicina tibetana, depois também vim a descobrir as taças tibetanas, portanto enveredei pela terapia de som e no mundo das taças tibetanas foi-me então apresentada a taça radiónica, que foi tipo paixão à primeira vista, mal vi a ferramenta. Ora, a taça radiónica foi criada em Portugal pelo Miguel Lourenço, que é professor de taças tibetanas pela Escola Internacional de Taças Tibetanas, e digamos que é uma ferramenta quântica. Junta aqui vários conceitos, geometria sagrada, radioestesia, cristaloterapia, e tudo isto é amplificado pela vibração das taças. As taças tibetanas são instrumentos milenares, atribuem-se a sua origem a alguns nos Himalaias, não se sabe exatamente em que zona, mas atribui-se muito ao início do budismo, apesar de que atualmente não estão necessariamente conectadas como sendo um símbolo religioso. E são mais conhecidas pela tal terapia de som, que é uma outra vertente, mas que poderemos falar noutra altura. Falaremos, sim. Fazes mais que eu trabalho também um bocadinho com taças, mas à tua beira eu não sou nada, não é? Mas temos que ter pano para mangas com muitas conversas com tudo, Exatamente, portanto. Mas sobre sim. a taça radiónica, é uma taça específica, diferente das outras, ou é uma taça como as outras, por exemplo? É uma taça específica em termos da sua geometria. O que se passa com as taças tibetanas é que existem duas formas de as fabricar. Pode ser o processo tradicional, que é fabricado à mão, portanto, fogo e martelo apenas, ou então fabricadas à máquina. À máquina são aquelas muito lisinhas que normalmente nós vemos nas lojas e que são relativamente fáceis de colocar a tocar. As fabricadas à mão têm um aspecto mais tosco, mais irregular, só que digamos que têm uma energia completamente distinta. Não tem nada a ver. Exatamente, é exatamente a mesma coisa de termos um objeto que é por artesanato, manual, ou então uma coisa feita em série, uma peça de roupa, Até digamos. se, até se me permites dizer, as taças industriais notam-se logo porque elas quase têm uma sonoridade, se forem praticamente do mesmo tamanho, têm uma sonoridade muito Exatamente, idêntica, não é? E as outras exatamente. taças não, cada taça tem o seu som, ou vários sons, etc. É muito diferente, muito mesmo. É muito diferente. Além de que as taças são feitas por uma liga de vários metais, portanto, digamos que é como ter um pedaço do universo na nossa mão, porque são metais que estão na Terra desde o seu início, e realmente a vibração, as taças é o elemento terra, é trabalhar diretamente com a vibração da Terra e do cosmos.
E no caso da taça que é utilizada nas taças radiónicas, são taças então que são feitas à mão, numa liga bastante pura, não contém nenhum tipo de metal pesado, portanto até é completamente seguro para colocar sobre o corpo, se for necessário. E além disso, o que as distingue é mesmo pela geometria, porque tem uma geometria perfeita, apesar de serem feitas à mão, é um círculo perfeito e depois isso permite alinhar com a geometria sagrada do próprio tabuleiro, que aí sim será mais parecido com uma mesa radiónica, digamos. Mas a liga de metais que envolve essa taça é ligeiramente diferente da liga de metais das taças feitas à mão. As taças que eu uso também vêm do mesmo sítio que tu, não é? Que as tuas. Não, por acaso é idêntica. É? Digamos que sim, sim, sim. Estas taças são taças normalmente que seriam destinadas a taça terapêutica, mas como Ok. acontece ficarem com aquela geometria perfeita, são colocadas de parte então pelo Miguel Lourenço para fazer os conjuntos das taças radiónicas. Ok. E depois como é que é feita essa terapia? As pessoas podem se perguntar agora, não é? Quem estiver a ver-nos, perguntar-nos assim, ok, está-se, ouvi já mas radiónica, essas coisas, depois é Uhum. tudo assim muito quântico, muito mágico, muito, muito esquisito, não é? Então vamos tentar desmistificar um bocadinho, se puderes, obviamente, não é? Aquilo que não puderes falar não abordas, obviamente, Uhum. mas o que é que acontece com uma taça quântica? Bem, o que acontece, só falando um bocadinho mais de como é que é construída a taça radiónica, já falei aqui na geometria sagrada, mas acontece que também tem na sua base os 9 portais do Feng Shui. Os 9 portais, digamos que são diferentes áreas da nossa vida, e então na taça radiónica é possível questionar e fazer medições da energia em cada um desses portais, temas variados, digamos que é o conhecimento e sucesso, amigos, criatividade, relacionamento, trabalho, espiritualidade, família, prosperidade e saúde. Portanto, digamos que são todas as áreas que fazem parte da vida de um ser humano. E então, aquilo com recurso a um pêndulo, temos vários medidores em que podemos fazer então medições energéticas com base nas perguntas que as pessoas possam ter, ou então que o próprio terapeuta, no meio da conversa, assuma que sim, que será por aí, digamos, aí já será a intuição a falar, não é? Podemos fazer as perguntas e fazer então as medições e aqui obter todo o tipo de respostas, se for permitido à pessoa saber, porque apesar de muitas vezes nós termos a curiosidade, há determinadas coisas que não devemos ainda saber porque ainda não estamos prontos para lidar com o assunto. Ok, ok. E depois, por exemplo, uma pessoa leva-te um problema, coloca-te um problema, tu fazes essa medição, não é? Uhum. Eh, e depois só isso? Acontece assim só isso ou há algo mais? Pronto, depois depende qual será o objetivo. Se os problemas têm mais que ver com a própria tomada de decisões, aqui medir como é que estão as energias para possíveis cenários pode ajudar a pessoa a fazer a tomada de decisão e está feita a consulta. Se houver algo mais em que, por exemplo, uma questão de saúde, em que estamos a medir especificamente como é que estão a energia dos diferentes chakras e depois, imaginando que o chakra do estômago estava mais em baixo, vamos ver quais são os órgãos correspondentes, medimos a energia dos órgãos e chegávamos à conclusão que era realmente o estômago que estava com uma energia muito baixa, e era isso que estava a provocar dificuldades de saúde nessa pessoa. Então, nesse caso, depois com recurso a cristais, e aqui vamos buscar o conhecimento da cristaloterapia, utilizamos os cristais e as suas propriedades para fazer a manipulação energética, neste caso, colocando mais energia no estômago.
Sim, mas essa manipulação energética acontece com a taça, sem taça, fora, como é que é? Acontece utilizando a taça. Colocamos o cristal dentro da taça, tocamos a taça de uma forma específica, conforme o problema, e a vibração da taça, digamos que vai servir de amplificador para a potência do cristal, fazendo então com que a energia depois suba no sentido que nós estamos a programar o cristal. Tu usas sempre a mesma taça, não há uma taça específica para cada pessoa, não é? Não, uso sempre a mesma taça, os cristais é que vão variando. Sim. Quem tem algum conhecimento de cristaloterapia sabe, por exemplo, voltando à questão do estômago, temos vários cristais que são possíveis de usar para o estômago. A minha experiência a nível de consultas é que não sei exatamente porquê, depende mesmo da pessoa que está à minha frente, qual dos cristais para o estômago é que realmente vai ter o melhor resultado. Essa parte ainda não percebi muito bem porquê, será uma questão de signos ou não, pronto. Mas é intuitivo, é um processo muito Mas é intuitivo. intuitivo, sim. Sim, sim. Depois, normalmente, a questão fica resolvida ou há necessidade depois de voltar a ver alguma coisa mais tarde ou fica por aí a consulta. Varia de caso para caso. A técnica que eu acabo por preferir utilizar, só por uma questão de quando começo a investir no processo de uma pessoa, gosto de levá-lo mesmo até ao fim, é se no momento a energia não mudar rapidamente, que nem sempre acontece, então depois eu vou verificando ao longo do tempo, e isto pode ser ao longo de uma semana, ao longo do mês, ou já tive situações de quase 3 meses, como é que vai realmente variando a energia para os cristais que eu programei. A partir do momento que os cristais estão programados, deixo-os ficar na taça e eles continuam a emitir a energia e continuam a funcionar. Sim, mas depois Portanto, se tiveres outro cliente, como é que te fazes? Essa é a pergunta. é possível voltar a trabalhar porque aqueles cristais já estão programados, já só quando eu os retirar mesmo do tabuleiro é que aí sim deixam de estar conectados. Se eu os retirar e limpar, porque se eu só apenas os retirar, eles vão continuar com aquela programação até que eu os limpo de vez e removo essa programação, claro. As taças, como te disse, tirando a minha primeira, que foi o meu primeiro erro, que era uma taça industrial, ainda desconhecia esse mundo, também não há muita informação disponível, e ainda bem, nem pode haver sequer. Quem está no meio percebe porquê. Portanto, o sítio que eu procurei foi precisamente o Miguel, não é? Com quem tu tiveste a formação. E lembro-me de uma das vezes lá ir buscar uma taça e ele mostrar essa, portanto, na mesa radiónica, a taça radiónica. E fiquei encantada com aquilo. Eu fiquei com a ideia da memória que tem vários símbolos, e, portanto, é muito semelhante a uma mesa radiónica em algumas mesas, não é? Porque também as próprias mesas mudam, mas, mas eu queria que tu explicasse um bocadinho para as pessoas também terem um bocado de ideia do o que é que está, portanto, aquilo é tipo um cartão, não é bem um cartão, não sei explicar, é uma coisa assim retangular, que é feita de quê e o que é que tem lá no meio? Pronto, é assim, o que é que tem exatamente no meio? Que eu saiba, só existem 2 pessoas que sabem, que é o Ok. Miguel, quem criou, e a esposa dele, se não me engano. De resto, mais ninguém sabe a fórmula verdadeira, porque a parte visível, digamos que é uma espécie de quadro, que tem muitas cores, mostradores diferentes, tem também abecedários, se estivermos a fazer perguntas para obter um nome especificamente, por exemplo, tem uma parte numérica, para fazer perguntas, se quisermos que a resposta seja um número, vamos utilizar o mostrador numérico.
Pronto, essa parte é o visível. Agora, dentro do tabuleiro, sei que tem várias componentes de geometria sagrada e essa parte, pronto, é segredo, é segredo do ofício e aí apenas o Miguel sabe. Agora, na parte do mostrador, aquilo que é possível ver, tem então diferentes medidores, que é para então conseguirmos fazer as perguntas e vamos selecionar o medidor conforme o tipo de pergunta que estamos a fazer. Se estamos a fazer uma pergunta de sim ou não, temos um medidor que mostra apenas o sim ou não e o talvez ou não sei, porque lá está, há aquelas perguntas em que não é suposto a pessoa ainda saber, o pêndulo dá um não sei ou simplesmente recusa-se a mexer. E depois temos um medidor numa escala de 0 a 100. E temos também na nova versão, porque o Miguel tem vindo a fazer atualizações às taças, na nova versão temos para medir as cores da aura, que é uma componente muito interessante, principalmente na vertente do autoconhecimento, porque não só nos mostra a cor da aura que nós estamos a emanar para as pessoas, como mostra também da nossa aura central, que à partida é aquela que não varia, que é mesmo a nossa essência, mas nem sempre é isso que nós estamos realmente a pôr cá para fora. Claro. E conforme a essência pode nos ajudar para saber a nível profissional, por exemplo, áreas que à partida são mais favoráveis para nós nos desenvolvermos, também como lidar com relacionamentos, dificuldades mais comuns para esse tipo de cores da aura, pronto, é interessante. E essa parte foi inclusivamente validada com uma tecnologia de medição da aura, portanto tem mesmo resultados interessantes também, essa vertente. Quântica neste aspecto, ora bem, tu e eu temos a noção do que é quântico, não é? Nestas coisas. Mas a maior parte das vezes que me perguntam, mas que é isso de quântico? Me explica lá o que é o quântico. Às vezes é difícil explicar assim coisas que só vivendo, não é? Mas eu vou-te desafiar para não ser eu a responder, não é? O que é isto do quântico aqui no meio? Pronto, digamos que o quântico aqui no meio será esta questão de nós conseguirmos escolher o momento para fazer uma medição de uma energia qualquer. A nível quântico, as teorias, indo para a base da física quântica especificamente, a teoria base é que qualquer coisa se pode estar a comportar como uma partícula ou como uma onda. E isto é algo que deixa as pessoas extremamente confusas, que é, mas então se eu quero estar a ver uma partícula, estou a ver uma partícula, mas se eu quero estar a tratar como sendo uma onda, então é uma onda. No caso da luz, tanto pode ser um fotão como pode ser uma onda. E que atravessa tudo, porque não há barreiras, não é? Exato, pronto. Mas digamos que aqui a quântica, eu atribuo um bocado a esta parte que é algo que está a transcender a linha de tempo, espaço, de tudo, tal e qual como nós conhecemos. E talvez hoje em dia se utilize muito o termo quântico para isto que ainda não conseguimos explicar com tanta facilidade. A verdade é que com a taça radiónica dá para fazer medições de coisas passadas, presentes ou futuras que ainda não aconteceram e que se calhar nem nunca vão acontecer, porque estamos a falar de probabilidades de coisas que podem acontecer, mas como nós temos livre-arbítrio, não está determinado exatamente o que é que vai acontecer. E a informação está liberta, não é? Portanto, exatamente. de várias maneiras. Portanto, aqui a ferramenta quântica é neste sentido de podermos aceder à informação para nos facilitar depois tomar o processo de decisão ou apenas a tomada de consciência para realmente trazermos a mudança para a nossa vida. E depois aqui a parte da manipulação, que é pegando num cristal que tem a sua estrutura cristalina e as suas propriedades intrínsecas
e utilizar a vibração da taça tibetana para intensificar toda essa energia do cristal e conseguir então obter um resultado diferente daquilo que estava, para onde as coisas estavam a evoluir, digamos. Ou seja, já te apareceram pessoas incrédulas que depois tu conseguiste confirmar e dizer coisas que as pessoas têm ficado assim, como é que ela sabe isto? Sim, claro. Eu adoro fazer esta pergunta. Claro que sim. Eu costumo também dar assim alguns exemplos que o próprio Miguel nos dá e nos faz. Há determinados exercícios durante a formação que o Miguel nos faz desenvolver. Um deles é sempre muito engraçado, que é perguntar a distância desde o local onde nós estamos a realizar a formação até à nossa casa. No meu caso, e por acaso é um dos meus casos que está descrito no manual até, eu estava a fazer a formação em Silves, portanto no Algarve, e perguntei a distância daquele local até à Rua da Rasa, que é onde eu moro. E foi super curioso porque dava um valor completamente estapafúrdio e o próprio pêndulo depois estava sempre a oscilar, não mantia aquele valor, estava sempre a querer saltar. Depois decidi ir ao GPS para tentar verificar. A verdade é que apareceram logo 7 ruas diferentes com o mesmo nome. E então foi uma daquelas situações de não é uma pergunta específica que eu estou a fazer, portanto não posso obter uma resposta específica como queria. E então, quando decidi especificar Rua da Rasa, em Vila Nova de Gaia, deu o número certinho ao quilómetro da distância, conforme dizia o GPS. Portanto, há assim estas questões todas que são sempre muito, muito divertidas, que é depois a própria forma como nós estamos a utilizar a linguagem para fazer a pergunta. E às vezes isso também acontece numa terapia, que é as pessoas vêm tão confusas com tantas ideias, elas próprias nem sabem o que é que estão à procura. Exato. E o que é que querem perguntar realmente. E então aí, claro que cabe a nós, terapeutas, conseguir separar um bocadinho as coisas e limpar um bocadinho as águas para as ideias ficarem todas mais claras. Depois, outra experiência que é sempre muito interessante é com os animais de estimação. Porque os animais de estimação não falam, nós não conseguimos saber exatamente o que é que eles estão a pensar ou a sentir, mas a verdade é que fazendo as medições na taça, os efeitos, primeiro, descobrir o problema é sempre muito mais simples, e eu tive também já situações dessas com os meus gatos, em que levava a gata à veterinária e não se sabia bem o que é que se passava. A veterinária suspeitava que era um agravamento de uma situação de rins, mas a taça dizia-me que eram os intestinos que estavam com a energia baixa. E depois, no final de exames, realmente confirmamos que era um problema de absorção intestinal que se estava a passar ali. E depois, como os animais não têm nenhum tipo de resistência, de ideias mentais fixas, nem nada disso, o próprio tratamento também é espetacular de observar, porque eles absorvem energia logo de uma maneira impressionante. Não há resistências, não é? Não há resistências da mente, nem do ego das pessoas e das ideias pré-concebidas, etc. Sim, sim. É um bocado isso. Que tipo de... Quais são os motivos que te apresentam mais para tu trabalhar? Se é que podes categorizá-los ou partilhar isso connosco. Não quero que contes nada em particular, obviamente, mas o que é mais normal? Digamos que as coisas vêm assim por fases, que muitas vezes até são quase reflexo das próprias coisas que eu estou a passar. Eu acho que tu, como terapeuta, também já deves ter passado por isso. Todos os terapeutas dizem isso.
Até nós em Exato. constelações familiares e no reiki e tudo mais, dizemos isso. Exato, é quase como o universo a dizer, toma consciência que tens que trabalhar esta parte, pronto. Mas é por fases, houve alturas que era coisas muito específicas de relacionamentos, de não saber exatamente se era aquela pessoa com quem deveriam estar, sentir que havia uma terceira energia a intrometer-se. Outras vezes já foi mais situações de trabalho, de bloqueios no trabalho, dificuldades em conseguir promoções. Tem sido assim variável. Também muitas questões a nível de saúde, especificamente. Dores aqui ou dores ali, ou não saber exatamente a origem de uma doença, então lá está, pelas medições de chakras, vamos tentar ver onde é que está mais em cima o bloqueio, se ele existe. Algumas questões que, após pesquisa, se vem a descobrir que são já questões kármicas e que isso é sempre muito mais desafiante de mexer, porque, pronto, sendo questões kármicas, há depois aquele todo processo de aceitação de uma vida que nós não nos recordamos e o que é que terá acontecido naquela vida. Pronto, portanto, é mais desafiante essas questões kármicas, mas é variável. Já apanhei praticamente de tudo De tudo. mesmo. Inclusive, por exemplo, depois daquelas questões básicas de alguém que sente que há presenças e não sei quê, nananã, porque estas questões de Sim, mediunidade também muitas vezes sim. influenciam, não é? Embora, e também te pedem ajuda nesse sentido, não é? Sim, muitas questões de mediunidade, inclusivamente, pronto, de outro tipo de trabalhos, de bruxarias, Rituais, simpatia, etc. sim, sim. E a taça consegue fazer isso para sempre, por um tempo, ou como é que é repor É as coisas assim, numa ordem mais ou menos duradoura? a minha experiência é se realmente foi uma coisa pontual, sim, a taça resolve com relativa facilidade. Agora, se é um processo que ainda está a decorrer ativamente, é uma daquelas situações que tem que ser revisitada múltiplas vezes. Depende de quem é que está do outro lado, muitas vezes, A fazê-las. a fazê-las, exatamente. Porque há algumas pessoas que são mais teimosas e casmurras que outras. Exatamente. Mas Pronto. diz uma coisa, pode-se aconselhar que quanto em quanto tempo pode recorrer a uma taça radiónica? Ou só quando existe e se sente algo, ou se deve fazer com alguma periodicidade? Periodicidade. Ai, um ciclo mais curto ou menos curto, Sim, é mais sim, sim. fácil assim. É assim, eu deixo isso sempre ao critério da pessoa. Lá está, quando eu inicio um processo, eu vou sempre depois verificando e por vezes chega inclusivamente a casos que já estariam, assumia eu que já estariam fechados, chego só mesmo a fazer perguntas de despiste para garantir que ficaram resolvidos, volta e meia. Portanto, eu deixo sempre ao critério da pessoa. Também não sou aquele tipo de terapeuta que gosta de estar assim em cima. Não, tenho que voltar cá passado um mês para verificar. Não, isso eu deixo ao critério da pessoa normalmente. Tenho alguns clientes que gostam com mais regularidade, mensal ou até de 6 em 6 meses, para verificar as diferentes áreas, como é que estão, porque lá está, nós aqui também podemos fazer perguntas para o futuro, portanto, para ter uma ideia, por exemplo, como é que vão estar as finanças, não num sentido de adivinhação, porque lá está, o futuro está sempre nas nossas mãos para mudar, mas num sentido quase de alerta, digamos. Se está tudo mais ou menos bem e há um mês em particular que a energia da saúde baixa bastante, então é uma forma da pessoa já estar alerta naquele mês,
talvez para ter um bocadinho mais cuidado a olhar para o seu corpo, mais cuidado com a alimentação ou algo assim diferente, pronto, mais nesse sentido. Se são casos ativos, pronto, de saúde, isso depois varia mesmo conforme se é uma revisão semanal, se é mais distante, pronto, varia. Okay. Sara, estamos quase no fim. Não há muitas pessoas em Portugal a fazerem o trabalho que fazem neste sentido, em concreto das taças, pois não? Não há muita gente. Sim, nós já somos bastantes, diria eu, mas a maior parte utiliza a taça radiónica como uma ferramenta pessoal. Não existe qualquer tipo de publicidade neste momento à taça radiónica, também um pouco por opção do Miguel para proteger e não ver esta ferramenta tão espetacular a ser completamente denegrida como em tempos aconteceu com mesas radiónicas e afins. E eu respeito totalmente essa posição dele. Mas mesmo assim já existimos alguns, estamos espalhados pelo país e uma das coisas que nós temos na nossa comunidade é se há alguém neste momento em Lisboa à procura de alguém que faça taça radiónica, eu recomendo alguém da área de Lisboa. Nós temos este apoio de comunidade. Ok. Que é mesmo. E pode ser feita presencialmente, como pode ser feita assim online, como pode ser feita à distância, não é? Porque a energia não tem barreira física, certo? Exatamente, sim. Eu já fiz taças radiónicas para pessoas em Angola, em Inglaterra, em Espanha, como já fiz aqui várias sessões presenciais ou até neste momento de pandemia, várias online. Exato. Neste momento tem sido tudo online, basicamente, pronto. Isso é variável. Ok. Sara, muito obrigada. Agora eu vou-te pedir que tu deixes onde é que as pessoas te podem te encontrar ou através de onde, não é? Se quiseres deixar algum contacto ou algum site ou Facebook, por exemplo. E se houver alguma pergunta ou dúvida que surja depois nos comentários, obviamente podem fazê-los e clicar no vídeo, partilhar, subscrever o canal também, já agora aproveito para não esquecer. Mas sobretudo onde é que te podem encontrar se quiserem te encontrar para trabalhar contigo neste sentido? Pronto, se me quiserem contactar, podem me contactar por telemóvel, se calhar é mais fácil deixar na descrição, depois o contacto. Sim, é comum. Pronto, ou então por Facebook, podem mandar mensagem a Sara Gaspar. Sara Gaspar. Sim, a fotografia sou eu com uma taça tipo Tânia, portanto é relativamente fácil. É muito difícil, ou então mesmo por Instagram, aí é um bocadinho diferente, é Sarai Vibes, mas é na mesma a minha cara com um diapasão. Mas é fácil de descobrir porque tu tens aí Sarai escrito e no vídeo vai aparecer, aparece, e portanto é só acrescentar Vibes, não é? E encontrarem no Instagram, portanto é simples. E encontram no Instagram. Qualquer dúvida, lá está, podem pôr nos comentários, eu também respondo através do meu canal do YouTube, caso seja necessário. Se quiseres divulgá-lo também aqui no teu canal do YouTube e partilhar isto até no teu canal do YouTube se quiseres. Sim, por acaso o meu canal do YouTube não é algo assim que eu utilizo para já, mas sim, é na mesma, eu penso que neste momento está na mesma Sara Gaspar, mas já não tenho a certeza. Fica na descrição, é mais fácil. Está bem. Ok. Olha, okay. Sara, muito obrigada. Eu não sei quanto tempo já vamos, mas já vamos assim com algum tempinho. E pronto, o tempo esgota-se também, não pode ser muito mais que isto. Mas vais voltar, não é? Com mais temas, porque trabalhas também, só fazendo assim uma lista pequenina, só para ficar e aguçar o apetite já para o futuro. Portanto, tu trabalhas numa outra coisa que tem um nome que eu nem me atrevo a dizer, porque senão vou dizer asneira, apesar de ser simples a palavra, que é Sky. Não, ski, não sei.
Skio é também terapia quântica, mas digamos que esta já é digital. A taça radiônica podemos considerar que é uma terapia quântica analógica, porque sou eu diretamente a manipular. O Skio é uma máquina ligada a um computador, um bocadinho diferente. Sim, e depois os gongos, não é? E as taças. Sim, a terapia de som, com as taças tibetanas, gongos, também com diapasões, um bocadinho diferente. E depois tem aquelas vertentes de massagem energética, massagem tibetana e o Reiki, pronto. Mas assim, mais diferente será o Skio e a terapia de som, digamos. Pronto, e pelo menos esses dois temas vão voltar, tu voltarás com eles de certezinha absoluta, não é? Sara, mais uma vez um imenso obrigada e corra tudo bem, embora a gente ainda esteja em pandemia, em fase de pandemia, mas pelo menos o que importava era esclarecermos um bocadinho mais seriamente, porque estas conversas com a espiritualidade, o tema é sempre a espiritualidade, é à volta disso, das mais variadas formas de trabalhar com a espiritualidade, mas de forma séria, não é? Justamente aquilo que há bocado também estávamos a falar, não é? Não desvirtuando as coisas, porque às vezes a banalização leva-nos a desvirtuar o significado das coisas sérias e a retirar a importância que de facto têm, não é? Levando a interpretações às vezes nada corretas. Mas aqui este é o trabalho que se faz, é falar do assunto de forma séria. Mais uma vez, muito obrigada. E eu voltarei com uma próxima entrevista em breve, para falar, já posso anunciar até o tema, será sobre questões de xamanismo, com exercícios de respiração, de xamanismo, com um amigo antropólogo que vocês vão adorar conhecer, mas não vou dizer porque depois vão ficar atentos. Subscrevam o canal, façam clique, partilhem, façam perguntas se quiserem, que a Sara está aqui para responder. E desde já, mais uma vez, um obrigada imenso e até ao próximo vídeo.